Está no ar o bloco de entrevistas do Jornal Integração e na edição de hoje a gente traz uma entrevista especial no momento crítico em que o país está atravessando. Nós conversamos por telefone ontem com o príncipe, a nomenclatura oficial inclusive é Sua Alteza Imperial Real, o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Ele é o segundo na linha sucessória da família imperial do Brasil. O primeiro, Dom Luís, já um pouco mais idoso, encontra-se enfermo e por conta disso, por limitações de saúde, não tem dialogado e conversado com a imprensa, tem estado fora do cenário público. O nome completo do príncipe Dom Bertrand Kaliukavolia é Bertrand Maria José Pio Januário Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança. Ele nasceu na França em 1941 e nos concedeu, como eu disse, essa entrevista por telefone, na qual falou sobre a monarquia, as críticas à monarquia, disse que a república é um sonho que não tinha como dar certo e analisou o atual momento político brasileiro. Ouça, portanto, a conversa que nós tivemos ontem com o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Tenho muito gosto de conversar com a população de Paraíba, principalmente de Campina Grande, que é uma cidade que eu conheço e gosto muito. Príncipe Dom Bertrand, para iniciar, se possível, para nós situarmos os nossos ouvintes, eu gostaria que o senhor explicasse o que é a Casa Imperial e a atual composição da família real em termos de linha sucessória. A família imperial do Brasil é a continuação da família imperial que reinou no Brasil de 1822 até 1889. Portanto, Dom Pedro I, Dom Pedro II, a princesa Isabel 3 vezes assumiu a chefia de Estado na ausência da viagem do seu pai, Dom Pedro II, à Europa, aos Estados Unidos. E depois disso a família continuou consciente da sua missão histórica, com a princesa Isabel no exílio, de meu avô, meu pai, que é neto da princesa Isabel, e atualmente o príncipe Dom Luís, que é o meu irmão mais velho, que é o chefe da Casa Imperial. E nós temos plena consciência da nossa missão histórica, porque nós fomos educados com a ideia de que ser príncipe não é privilégio. Ser príncipe, o privilégio do príncipe é servir a nação. Dom Bertrand, a respeito da chamada questão dinástica, o senhor poderia, inclusive, explicar para os nossos ouvintes qual é a percepção que o senhor tem desse tema e, até indo mais além, se hoje fosse restaurada a monarquia no Brasil, o senhor acredita que nós teremos uma disputa judicial nesse sentido por esses dois ramos da família? Não. Essa é uma questão inteiramente superada. Porque, de fato, a questão é uma questão que não tem fundamento jurídico, não tem fundamento político, que criou porque o filho mais velho da princesa Isabel, que é meu tio-avô, Dom Pedro de Alcântara, renunciou antes do seu casamento aos seus direitos. E ele sempre respeitou essa renúncia, ele sempre disse que ele não tem direito, que os direitos passaram para o seu irmão Dom Luís, que é o meu avô. Algum tempo depois dele falecer, do meu tio-avô falecer, o filho dele, meu tio Pedro Gastão, disse: não, a renúncia do meu pai não valeu porque não foi ratificada pelo Congresso. Ora, tem um erro que não sustenta, porque uma renúncia é um ato irreversível e unilateral. Por exemplo, a renúncia do presidente Collor foi uma renúncia, ou do Jânio Quadros, tudo renunciou. E não houve nenhuma homologação pelo Congresso. O Collor renunciou e também questão fechada. E assim sempre foi na história, porque uma renúncia, juridicamente, o renunciante é como não existisse. Bom, e houve aí um pequeno problema de uma remitação desse meu tio, mas hoje o problema está totalmente superado e o movimento monárquico todo ferra filas em torno de meu irmão, príncipe Dom Luís. O problema está superado do ponto político, ponto histórico e ponto jurídico. Muita gente tem curiosidade, eu acredito, a respeito da vida da família imperial atualmente. Seria equivocado dizer, por exemplo, que a família imperial vive uma vida de rei? Não, absolutamente não, porque de fato com a República praticamente conquistou todos os bens da família. O Dom Pedro II
logo pela proclamação da República, foi pobre para o exílio. Ele, chegando em Portugal, não tinha sequer dinheiro para pagar as exéquias de sua esposa, a nossa imperatriz, a nossa Teresa Cristina, que faleceu poucos dias depois. Ele dizia que é Portugal. Foi um português rico que teve pena do nosso imperador e pagou as exéquias e da sua esposa. E o Dom Pedro II veio aparecer 2 anos depois também em Paris, no hotel de segunda categoria, no Hotel Bedford. Aliás, que os brasileiros, quando vão a Paris, fazem uma peregrinação a esse hotel. Está o quarto em parecer o imperador, conheceu o hotel, o imperador viveu os seus últimos dias, etc. Mas é um hotel muito simples. E a família imperial, os membros da família imperial, meu irmão, Dom Luís, meus outros irmãos, etc., todos nós tivemos que vencer na vida, porque nós não recebemos nenhuma herança. Meu pai também tem uma vida muito sóbria. Quando voltou do exílio, ele não tinha praticamente nada. E é um português também, mas uma vez que ele deu uma casinha no centro do Rio de Janeiro, que ele vendeu para comprar uma fazendinha no norte do Paraná. Fazenda pequena, eram 63 alqueires. E ele, eu lembro, até com gratidão para meu pai, para o bom conselho, um dia ele reuniu todos os seus filhos no jardim da fazenda, nós morávamos na fazenda, e ele nos disse: meus filhos, saibam aproveitar a única coisa que eu posso deixar para o futuro, porque bens materiais eu não tenho. Dividir uma fazenda de 63 alqueires por 12 não faz a vida de ninguém. Mas eu tenho algo de muito mais precioso a lhes deixar. Em primeiro lugar, a fé católica, em segundo lugar, uma boa educação, em terceiro lugar, a consciência de uma missão a realizar para o bem do Brasil. Vocês nasceram para servir a sua pátria. E com isso, todos nós temos que estudar, nos esforçar, vencer na vida, e hoje nós temos nosso meio de vida graças ao nosso esforço, mas uma medida sóbria. Dom Bertrand, o senhor tem esperanças na restauração da monarquia no Brasil? Quer dizer, eu acho que é a única solução, como muitos brasileiros acham, porque eu não encontro um brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. A República foi um conjunto de fracassos, de golpe de Estado, de suicídio de presidente, de impeachment, de tragédia. Nós estamos agora no maior impacto na nossa história, assistindo, aliás, graças a Deus, a denúncia de um maior escândalo de corrupção que já houve na história do Brasil, uma coisa absolutamente imaginável. A gente nunca viu uma coisa igual no mundo. Dom Bertrand, no seu entendimento, a República, ela é um sonho que não poderia realmente dar certo? Ele não dá certo porque é um regime que não tem um apoio popular. É um regime que a maioria das pessoas não tem a menor noção para quem votou para vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, e muitos nem sabem que é o nome do presidente da República. Quer dizer, um regime que não dá certo, não existe um vínculo de afeto, de confiança, de proteção no regime republicano. No regime republicano, os custos de uma eleição são simplesmente colossais. Eu vejo aqui em São Paulo, o custo de uma eleição para vereador, segundo os marqueteiros, uma pessoa que conseguiram eleger vereador em São Paulo, tem que gastar 4 milhões de reais em propaganda. Para o deputado federal, serão cerca de 15, 20 milhões de reais. Como é que ele vai pagar isso honestamente? Daí o mensalão, daí o petrolão, daí os outros escândalos todos nós estamos assistindo nesses últimos anos. É dinheiro desviado para conseguir eleger-se e para enriquecer-se em 4 anos. A monarquia, então, inclusive na prática, sairia para o contribuinte menos custosa do que esse modelo de república que nós temos hoje no país? Incomparavelmente menos custosa. Não há comparação. O custo da república só considera só um aspecto o menor do custo da república. Na república nós temos que sustentar o presidente, a sua família, e todos os presidentes anteriores estão vivos, da segurança, etc. O custo é colossal, ao passo que a monarquia é um regime essencialmente sóbrio. Por exemplo, o Palácio da Rainha Elizabeth em Londres, com todo o seu esplendor, custa 2/3 do Palácio Planalto. O custo do Palácio, e não tem comparação, o Palácio da Rainha Elizabeth e o Planalto, apesar disso, custa 2/3 do Palácio Planalto. No momento, há muitos monarquistas no Brasil, Dom Bertrand? Há mais do que nunca. Basta ver o número de bandeiras do Império que saíram às ruas por ocasião das manifestações do dia 13 de março e nas outras todas essas manifestações que estão havido contra o governo. E
O que é interessante é que as bandeiras do Império são vistas com toda naturalidade como aliados, como esperança, como uma reminiscência histórica, como uma esperança para o futuro. Ao passo que, se nessas manifestações verde e amarelo aparecendo uma bandeira vermelha, essa bandeira vermelha será enxotada como foi enxotada em várias cidades do Brasil. Quer dizer, os brasileiros estão começando a se perguntar: valeu a pena a República? Será que a solução não é voltarmos ao único regime que realmente deu certo em nossa pátria, que foi o Império, foi Dom Pedro II, o regime Dom Pedro II? Mesmo hoje, compare as repúblicas com as monarquias, procura na internet o ranking do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e veja que entre as 10 primeiras nações são 6, 7 monarquias sempre. São os países mais prósperos, mais altos níveis de vida do mundo, são monarquias. Das 25 nações mais ricas do planeta, 18 são monarquias. Apesar do número de monarquias o número de monarquias ser muito menor do que o número de repúblicas. Apesar disso, entre as 25 primeiras tem 18 monarquias. Essa sua ponderação agora tem a ver com outro questionamento que eu ia lhe fazer. Muitos hoje enxergam a monarquia como um modelo obsoleto. É possível associar o regime às aspirações contemporâneas? Olha, o modelo obsoleto é a república que nunca deu certo. E uma república é uma utopia que um filósofo grego, Platão, inventou a república, e ele mesmo, já nos tempos antes de Cristo, no tempo dele, reconheceu que não dava certo, e a penúltima carta de Platão reconhecia o fracasso da república. E nós vemos o caos das repúblicas atuais. Quer dizer, não república, mas pelo contrário, compare as monarquias, são os países de longe mais próximos do planeta. Mas de longe, os países escandinavos, o Japão, o Canadá, a Nova Zelândia, são todos monarquias. São os países mais próximos, mais ricos. Príncipe Dom Bertrand, essa aversão que alguns segmentos mantêm ao sistema da monarquia, a gente pode dizer também que se justifica por uma confusão que acaba misturando indevidamente o regime monárquico com o absolutismo, acaba levando a uma percepção equivocada? Sim, exatamente isso foi um grande equívoco, porque os republicanos, vendo a falência do seu regime, começaram a dizer que a monarquia é só de escravidão, de absolutismo, etc. E é muito pelo contrário. Dom Pedro II tinha muito menos poder do Conselho Constitucional do que qualquer presidente da República. Ele exercia um poder que havia, no termo da monarquia, o poder executivo, exercido através do primeiro-ministro, o poder legislativo, bicameral, Senado e Câmara dos Deputados eleitos, o poder judiciário, com a sua garantia, como hoje em dia, e um quarto poder, que era o poder do imperador, que era o poder moderador, que está definido na Constituição Imperial, e que dizia o seguinte: o poder moderador é um poder que deve ser exercido pelo imperador para a harmonização dos demais poderes em função do bem supremo da nação. Era o poder que equilibrava os demais poderes, para evitar o que nós estamos vendo hoje no Brasil, que é uma dicotomia: o legislativo pega uma coisa, o executivo combate isso, o judiciário também está politizado, etc. É o que não houve no Império. Durante o tempo do Dom Pedro II, foram 49 anos de estabilidade, de continuidade, de legalidade. Não houve uma interrupção, não houve nenhuma vez declaração de estado de sítio, não há uma acusação de corrupção contra o regime imperial. Nós estamos vivendo um momento político nacional de profunda divisão, e de uma divisão cada vez mais, inclusive, exacerbada e virulenta. Uma eventual restauração da monarquia traria para o país também uma percepção maior de fraternidade entre os brasileiros e poderia pôr fim a esse ambiente até de uma tensão muito forte que tem crescido no Brasil? O problema da República, exatamente, que ela divide nas eleições, que o país entra em guerra civil, psicológica, de guerra civil política, ao passo a monarquia garante a nação 3 condições fundamentais, que são a sua unidade, a sua estabilidade e a sua continuidade. Na monarquia, os governantes pensam nas futuras gerações. Na República, pensam nas futuras eleições. É o que nós estamos vendo. Agora, a grande
discussão entre os partidos que estão se formando para formar um novo governo é qual vai ser a posição que vai favorecer ele nas futuras eleições. Já estão querendo discutir quem pode ser presidente da República, quem pode ser governador, quem pode ser prefeito, acordos políticos tendo em vista as futuras eleições, etc. Tudo gira em função das eleições e não do bem supremo da nação. Príncipe Dom Bertrand, a Casa Imperial defende um modelo de monarquia parlamentarista? A Casa Imperial defende um modelo de monarquia parlamentarista, como era o modelo Dom Pedro II, a monarquia no tempo de Dom Pedro II, com, evidentemente, as necessárias adaptações às circunstâncias do mundo atual. Porque isso não volta atrás. Há certas questões que evoluem, que se afeiçoam, e mudam as condições, etc. Preciso haver um aperfeiçoamento em função dos dias atuais. Por exemplo, na monarquia, o Brasil é um regime unitário, mas já no fim do Império, Dom Pedro II já estava preparando estudos para transformar o Brasil no regime federal. Há muitos críticos também da monarquia dizem, por exemplo, na Inglaterra, a rainha acaba tendo um papel meramente figurativo. Dentro de um sistema monárquico parlamentarista, haveria o risco de, no Brasil, o imperador, o rei, ter um papel mais figurativo também? Quer dizer, de fato, numa monarquia, o papel principal de um monarca, de um rei ou do imperador, é, sobretudo, encarnar as virtudes do seu povo, o símbolo do vírus da nação. Essa é a função principal. Depois ele é chamado de ser o natural defensor do seu povo contra alguma ameaça que paira sobre o seu povo. Por exemplo, no Brasil, uma ameaça de um regime nazista. O imperador deveria tomar dianteira na defesa do seu povo para evitar essa tragédia. E ele é chamado a orientar o seu povo. Ele tem que saber ouvir ao seu povo, entender as aspirações, compreender as aspirações autênticas do seu povo, para orientá-lo para a realização dos desígnios de glória que Deus nosso Senhor tem para o seu povo. Essa é a realidade. Quer dizer, o poder monarca, do ponto de vista constitucional, é muito limitado. Mas ele tem uma grande influência. Só para a Rainha Elizabeth, na Inglaterra, o pessoal fala, não vai ficar uma Rainha Elizabeth, não tem influência nenhuma. Veja o que a Rainha Elizabeth cumpriu 60 anos treinado há 3 anos atrás, e foi uma apoteose. O mundo inteiro festejou, todo mundo assistiu na televisão, e um apoio popular colossal. Agora ela cumpriu 90 anos, a rainha. O primeiro-ministro da Inglaterra reconheceu, ela é a pedra de sustentação do regime inglês. Se não fosse a rainha, a Inglaterra estaria no caos. Como estão as repúblicas na Europa? Muito bem. Dom Bertrand, até mesmo para além da viabilidade ou não do ideal de restauração do antigo regime, os descendentes de Dom Pedro me parece que têm uma percepção muito clara de que cumprem um papel muito importante de vínculo entre a nação e suas raízes históricas. Isso está na origem da formação da família imperial, essa percepção do papel histórico que desempenham? A família imperial, eles têm exatamente, é uma família, sobretudo os reis, os imperadores, eles têm essa consciência, eles nasceram para servir a nação. No alto de todas as coroas está uma cruz. Essa cruz tem um duplo significado. O significado mais elevado, o simbolismo mais elevado, é que o imperador tem consciência que ele tem um senhor a qual ele tem que prestar conta. Que é Deus nosso Senhor e que é um juiz justíssimo, mas que ninguém engana. E ele vai prestar conta. Em segundo lugar, o segundo significado dessa cruz é que ele tem que estar disposto a sacrificar-se, a crucificar-se pelo seu povo. Assim foi até foi nas monarquias. Um pouco diferente do sistema republicano, que os governantes pensam em encher o seu bolso. Como nós estamos vendo nos últimos anos. Nós, há 24 anos, passamos por um processo de impeachment de presidente no Brasil, agora mais uma vez. Essas convulsões, na sua percepção, elas vão ser sempre cíclicas no processo dentro da República? Isso é inevitável? Vai continuar acontecendo? Com a República, eu acho que inevitável vai continuar acontecendo. O que nós estamos assistindo, aliás, hoje, é uma reação muito grande do Brasil, que não quer mais saber de um partido que quer fazer o Brasil um país socialista. Por isso, justamente, o pessoal que saía nas ruas com
verde e amarela, que a nossa bandeira verde e amarela, e jamais será vermelha. Por quê? Porque nós temos no poder um partido, e quando o presidente Lula tomou posse, o seu chefe da Casa Civil disse claramente: nosso objetivo é ficar 30 anos no poder para fazer do Brasil um país socialista, ser um país comunista. E o presidente Lula, numa entrevista que deu com o jornal espanhol El País, disse claramente que o objetivo dele era fazer do Brasil um país socialista. E é isso que o Brasil não quer. O Brasil não quer um regime que trouxe a miséria, a fome, a ditadura mais atroz nos países comunistas, na Cuba e outros países que estabeleceu o socialismo. O Brasil quer liberdade, quer uma garantia da propriedade, quer a garantia administrativa, quer um Estado mínimo, quer um Estado que não tenha corrupção. Por isso os brasileiros todos estão apoiando o juiz Sérgio Moro, que quer passar ali para essa vergonha que presta a República. Príncipe Dom Bertrand, para nós encerrarmos, eu gostaria que, se possível, o senhor mandasse uma mensagem para a nação nesse momento, e em particular, claro, aqui para o nosso estado da Paraíba. Como o senhor sabe, é um estado encravado no nordeste do país, que enfrenta muitas dificuldades, um estado com limitações econômicas, mas é um estado, inclusive, também historicamente de gente muito brava e de gente muito forte. Gostaria que, se possível, o senhor deixasse uma mensagem para a nação e para o nosso estado. A minha mensagem para Campina Grande, para Paraíba e para o nosso grande, querido São Paulo do Brasil, é uma mensagem de esperança. Porque nós vemos, nos dias atuais, as morais do povo virem à superfície na rejeição que ele está manifestando contra essa corrupção generalizada. E o desejo de uma unidade nacional para tirar o Brasil da atual crise e para que o Brasil realmente possa realizar aquele projeto grandioso que Deus Nosso Senhor teve para a nossa pátria, quando nos deu um povo tão bom, tão empreendedor, tão carinhoso, com uma terra tão ampla e com possibilidades tanto agrícolas, quanto industriais, quanto minerais, etc., que nenhum outro país tem. Nós temos tudo para ser das nações mais ricas do mundo. Nós não temos os frios polares nem os calores do Saara. Nós não temos nós temos a maior área cultivável do planeta. Nós temos todos os minerais. E certos minerais estratégicos só o Brasil tem. E nós temos tudo para ser o país mais rico do planeta. O que é necessário para isso? Que se respeite a santa liberdade do Filho de Deus e se respeite os 10 mandamentos da lei de Deus. Seria a realização daquilo que nós rezamos todo dia no Pai Nosso, quando dizemos: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa é a minha mensagem. É uma mensagem de esperança no futuro, de fé no povo brasileiro e de certeza que nós podemos vencer essa crise e realmente realizar a nossa vocação, que é ser um país rico, mas ao mesmo tempo um país bondoso, afetuoso e que quer colaborar com o resto da humanidade para a realização dos planos de Deus. Essa mensagem que eu tenho, dirigida a Campina Grande, que eu conheço, eu gosto muito como cidade, a Paraíba, eu também gosto muito, eu viajei por toda a Paraíba ainda alguns meses atrás, e ao resto aos brasileiros em geral. Príncipe Dom Bertrand, muito obrigado pela sua disponibilidade e pela sua atenção, foi uma honra falar com o senhor. Foi muito bom falar contigo, Lenildo, e que Deus nos ajude e nos abençoe a realizar a nossa missão.